Vamos começar a etapa 2, né, da aula, né, do nosso encontro. Aí, pessoal, eu resolvi mudar um pouco a ordem aqui, tá? Naquele vídeo que eu passei para vocês, né, que eu pedi para vocês darem uma olhada, que a pessoa colocou o bombeiro, ele falou assim, tem uma tomada, tinha um T, né? Aí o T lá, ele assumiu que a instalação era de 220 volts, aí tinha 3 equipamentos ligados. Aí ele pegou esse equipamento e falou que era 3 vezes 220, dava 660, né? E na instalação da pessoa, tá? Então, estava de modo errado, eu falei para vocês, a gente explicou, né, que em qualquer ponto que se a sua casa for uma tomada de 127 volts, em qualquer ponto que você for com o multímetro, né, as cargas são ligadas em paralelo. O chuveiro é alimentado com 127, a televisão é alimentada com 127, né? A geladeira é alimentada com 127. Essas cargas são ligadas aí a menos, né? Se for uma residência monofásica, normal aí da CEMIG, com 127 volts, tá certo? Bom, mas, então agora eu vou explicar o elemento, pessoal, que a gente vai usar para fazer pegar essa potência, né? Lembrando que a potência é igual a I vezes U, eu tenho uma determinada potência, e para que eu consiga conjugar aí os níveis, né, aí eu vou compartilhar aqui meu... Então, vamos lembrar aqui, eu tenho uma determinada potência para realizar trabalho, potência igual a I vezes U, né? Se for maiúsculo, se for corrente contínua, tudo aqui está em maiúsculo, tá? Se for corrente alternada, isso aqui se for corrente contínua. Se for corrente alternada, a gente usa potência instantânea. A potência no função do tempo vai ser o I no função do tempo vezes o U em função do tempo, tá? Então, o que implica isso, pessoal? Eu tenho uma determinada potência, vamos imaginar que eu tenho essa potência aqui, seria energia armazenada, e eu quero trafegar esse negócio de um lado para o outro, tá? Lembrando que essa geração aqui, pessoal, eu tenho a geração de energia, né? A geração mais comum que a gente conhece, deixa eu compartilhar a tela aqui, que eu acho que eu não estou compartilhando, Então, lembrando aqui, ó, que a geração, tipicamente no Brasil, a geração de energia era feita de modo hidráulico, né? Através das hidrelétricas, tá? Então, tem aqui hidrelétrica, né? Tem solar, tem fotovoltaico, né? E assim por diante, tá? Então, o que acontece? Eu tenho a potência foi gerada, tá lá na hidrelétrica, tá? E eu preciso pegar essa potência e levar para as unidades consumidoras, para onde o pessoal vai consumir essa energia. Então, eu vou fechar aqui para onde o pessoal vai consumir essa energia, tá certo? Então, o que acontece? Na hora de transmitir, pessoal, essa potência aqui, vamos imaginar que essa potência seja, vamos colocar em watts por enquanto, tá? 100 megawatt, por exemplo, tá? E aí eu preciso mandar isso aqui para as unidades, para as cidades aqui, ó. Vamos imaginar que eu tenho que jogar isso aqui para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, tá certo? Então, o que acontece? Na hora de levar esse 100 megawatt aqui, 1000 megawatt aqui, para esse ponto aqui, né, existem alguns artifícios. A gente sabe que potência é igual a corrente vezes tensão, tá? Então, vamos imaginar que aqui eu estou num determinado nível de tensão, e uma coisa que a gente viu aqui, pessoal, que define muito aqui, é a bitola dos fios, dos condutores, para levar esse negócio de um ponto a outro, tá? Então, o artifício que a gente usa, né, para pegar essa potência, é elevar a tensão aqui de trabalho, esse U aqui, ó, elevar essa tensão de trabalho, né,
Com isso, a corrente ela vai ficar no nível mais baixo, tá? Com isso, eu consigo trafegar isso aqui, ó, em condutores com bitolas de fio mais finas, a bitola menor, com área menor, tá? E além disso, pessoal, em vez de usar um fio só, eu uso 3 fios, o sistema trifásico. Eu coloco essa potência sendo distribuída em 3 fios, tá certo? Então, duas coisas principais aqui. Eu elevo a tensão, coloco a tensão aqui, vamos imaginar que a tensão típica aqui era de 1000 volts, por exemplo. Vamos imaginar que aqui era de 1000 volts, tá? Então, eu passo essa tensão aqui para 139 mil volts. 139 kV, tá? Com isso, a corrente vai diminuir drasticamente, porque a potência a ser transportada é a mesma. Imagine que a potência numa unidade de tempo, tá? Aí, na hora que chega do outro lado aqui, ó, eu vou rebaixar essa tensão para os 1000 volts. Vou rebaixar. Aqui eu vou elevar a tensão. Elevar a tensão. Aqui eu vou rebaixar. Tá? Bom, as linhas de transmissão são cabos, tá? São cabos. Vai fazer essa transmissão. São as torres, né? Agora, quem é que vai fazer essa elevação da tensão e o rebaixamento da tensão? Aí entra um elemento muito importante para nós, pessoal, que são os transformadores. Transformadores. Os transformadores, de modo bem resumido, eles usam um princípio que nós estudamos na física. Eles usam um princípio que é o seguinte. Então, CAT 1, 2, 4, encontro 5, ilustração 2. Os transformadores, pessoal, você tem um conjunto de bobinas, tá? Você tem um conjunto de bobinas. Imagina que isso aqui é uma bobina, tá? E próximo a essa bobina, um conjunto de espiras. Próximo, eu tenho 2 conjuntos de espiras aqui próximo, tá? Eu vou chamar aqui de A e de B. Existe um princípio da indução eletromagnética que ele diz o seguinte: eu tenho N espiras desse lado. Eu tenho N2 espiras do outro. Tá? Aí o pessoal mostrou, né, que se você aplica uma tensão V1 aqui, ó, essa tensão que vai induzir nesse conjunto de espiras vai induzir uma tensão V2, tá? E a relação, essa relação aqui, ó, vai ser o número de espiras número de espiras nesse lado A, dividido pelo número de espiras no lado B, vai ser igual a tensão V1 sobre a tensão V2. Olha só que interessante, ó. Né? E com isso, pessoal, usando essa relação, eu consigo fazer com que a tensão V2 aqui, ó, no lado B, seja maior ou menor. Maior ou menor. Alterando esse número de bobinas de um dos lados aqui, ó, tá? Então, o transformador nada mais é do que 2 conjuntos de bobinas, tá certo? Se ele for monofásico, onde você aplica uma tensão V1, tá? E aí, se você quiser elevar a tensão ou rebaixar a tensão do outro lado, você vai mexer nesse número de espiras, tá? Aproveitando a oportunidade, pessoal, a potência que você aplica de um lado, se você aplicar uma potência P1 do transformador, vai sair uma potência P1 do outro lado. Obviamente que, ignorando as perdas, todo transformador tem um conjunto de perdas, tá? Vai sair uma potência P1', porque esse P1 aqui nunca vai ser igual, porque isso aqui é uma máquina elétrica. Então, nessa máquina elétrica tem perdas por calor, né, por esterese, tem uma série de perdas aqui, tá certo? Mas, ignorando essas perdas, vamos supor que esse P1 seja praticamente igual a esse P1' aqui,
V1 dividido por V2. Então, a corrente elétrica, se eu elevar a tensão, a corrente elétrica vai diminuir. Então, na hora de estabelecer a relação entre as correntes aqui, ó, a relação aqui fica invertida. N1 sobre N2, número de espiras do lado primário, na entrada do transformador, dividido, a gente chama primária onde que a gente está aplicando a tensão elétrica, tá? Não pode falar o lado de alta tensão, o lado de baixa, porque dependendo do princípio, para que você está utilizando o transformador, por exemplo, se eu estiver usando o transformador para elevar a tensão, então o lado de alta é o lado B, porque é o lado que está saindo a tensão alta. Mas, em contrapartida, se eu estiver utilizando o transformador para rebaixar a tensão, o lado de alta é o A. Tá? Então, a gente costuma chamar isso aqui de primário e secundário. Primário e secundário. O primário é onde eu estou aplicando a tensão. E o secundário é onde eu estou retirando. Tá? Independente da aplicação que eu estou usando, né? Se é para elevar ou rebaixar a tensão. Tá certo? Secundário e primário. Então, N1 sobre N2, né, o conjunto de espiras N1 dividido pelo conjunto de espiras N2 vai ser igual a V1 sobre V2, tá? E aí a corrente inverte, vai ser I2 sobre I1. Tranquilo? Bom, então agora, nós vamos ver agora, aí vai depender do que a gente quer fazer com o transformador. Eu posso ter transformadores pequenos, igual aquele que eu já mostrei para vocês. Isso aqui na minha mão é um pequeno transformador. É um pequeno transformador aqui, tá? Aí eu tenho vários tipos, né? De transformador que a gente pode usar para diversos... O mais comum que vocês vão ver, tá, pessoal? É um transformador pequeno, né? Ele tem um conjunto de fios no primário e um conjunto de fios no secundário. Mas eu posso ter os transformadores de potência. Então, ó, quando a gente fala transformadores de potência, são os transformadores grandes, né? Utilizados na distribuição, utilizados... Então, ó, são esses aí, ó. Então, aqui é um transformador de potência, ele está dizendo que é uma potência média, tá? Então, esses transformadores são elementos caros, né? Elementos aí que vão estar localizados nas subestações de energia, tá? As subestações ou elevadoras ou rebaixadoras de tensão, tá certo? Aí vai depender da aplicação. Quando eles têm 3 buchas assim, a gente chama que eles são trifásicos, tá? São trifásicos. Bom, mas na casa da gente, pessoal, nós precisamos dos transformadores monofásicos. Por quê? Se o meu equipamento eletrônico trabalha com 12 volts, lá na tomada está saindo 127. Aí eu vou rebaixar essa tensão de 127 para 12, aí a tensão vai ser alternada. Depois eu vou usar um circuito para transformar essa energia em corrente alternada para corrente contínua, tá? Usando diodos e usando capacitores, tá? Mas, por enquanto, nós precisamos estudar como que, né, os transformadores, como que a gente trabalha aí com esses elementos e com esses transformadores. A notícia boa é que o que a gente precisa aqui, tá, vai ser um escopo mais focado e resumido, né? Lá na engenharia elétrica a gente estuda toda a modelagem, esse material, esses cabos, né? O transformador, quando tem um transformador de potência, devido a alguns fenômenos físicos, ele faz barulho, tá? Tem um negócio chamado, você passa perto de um poste, aquele barulho que você ouve ali, né? Ele é um barulho inerente a um transformador, tá? Devido às conexões, devido a alguns fenômenos que acontecem ali nos cabos, tá? E esses barulhos, eles podem ser proibitivos, né? Dependendo do lugar que você está, né? Esses transformadores, ele tem uma questão ali que a gente precisa colocar óleo dentro dele para ele trabalhar, né? Para ele diminuir, para ele trabalhar de modo correto. Ele pode ser a óleo, pode ser a seco, tá? Então,
Se for, por exemplo, uma instalação industrial fechada, ele não pode ser a óleo. Por que que ele não pode ser a óleo? Porque se ele pegar fogo, esse óleo vira aquela fumaça preta, e aí é prejudicial, pode matar as pessoas, tá? Em contrapartida, se ele for a seco, aquele barulho inerente do transformador, né? Que é o efeito, vou colocar aqui, barulho em, tem um nome certo, né? Barulho em linhas de transmissão. Então, barulho em linhas de transmissão, ou esse barulho aí, tem aquele zumbido lá, né? Tem um zumbido, dependendo do nível de tensão aí, lá, porque as linhas de alta tensão fazem barulho, né? Por que fazem barulho? Isso é devido aos fenômenos físicos, né? Depois vocês podem dar uma pesquisada e dar uma olhada. Vamos ver o que ele respondeu aqui, ó. Então, ele vai falar aí sobre as perdas, vamos falar sobre as correntes parasitas, vamos falar sobre uma série de coisas aí, tá? Mas existem linhas aí, pessoas aí que justamente que estudam, né? E tentam resolver esse problema, tá? Então, de um modo geral, quando você sai da sua energia de baixa tensão, que é a da sua casa, aí começa a entrar em média tensão, distribuição, né? Que vai aumentando essa tensão aí. Só para vocês lembrarem, tem um negócio que nós estudamos lá na física, que um condutor cilíndrico, quando passa uma corrente, os elétrons eles procuram a periferia desse condutor cilíndrico, tá? Na hora que a gente está estudando campo elétrico lá no condutor cilíndrico, no meiozinho do fio, o campo elétrico ele tem o menor nível, ele é zero, tá? Isso lá na física eles explicam isso aí. Tá? Então, tem uma série de coisas que não vem ao caso aqui agora, tá, pessoal? De pegar o condutor, enrolar, né? As linhas de transmissão são 3 fios. A cada uma quantidade de quilômetros, você faz um negócio que a gente chama de transposição, muda esses fios de lugar para diminuir esses efeitos, tá? Essas perdas. E aí a turma lá de transmissão, eles são expert nisso, tá? Eu não sou expert nisso, eu estou apenas chamando a atenção para alguns fenômenos. Tem um fenômeno do barulho aqui que fugiu da minha cabeça agora, que daqui a pouquinho eu vou pegar meu livro aqui, eu vou lembrar, tá? Que são linhas de estudo, né, para tentar resolver esse problema aí. No caso dos transformadores, uma maneira de diminuir isso é fazer com que o amortecimento interno dele lá, né, amortecimento magnético, use óleo, tá? Só que quando você coloca óleo dentro desse transformador, você passa a ter um problema, porque esse óleo ele vai ficando velho. Então, de tempos em tempos, um problema que as empresas têm, se está dentro no local seguro, né, ele olha, vai lá dentro, pega o reservatório, igual óleo de carro, ele olha lá, opa, esse óleo está bom ainda. Mas imagine postes nas cidades, né? Tem um monte de poste aí que o óleo está velho. Imagine a CEMIG em cada poste para verificar se o óleo está bom ou não. Isso é mais ou menos a gente pode fazer uma analogia com verificar numa capital se a árvore está em condições boas ou não, tá? Você tem uma quantidade tão grande de árvore, que muitas vezes o custo, né, que vai gastar com aquilo ali, chega uma hora que a árvore cai lá, estava morta há não sei quantos anos e ninguém tinha tomado providência, tá certo? Então, o transformador, ele é um elemento muito importante, tá? Teve uma cidade, um estado lá do Nordeste, não sei, acho que foi o Acre, né? De um transformador que queimou lá e causou um blackout lá no estado inteiro, tá? Que lá deu um problema seríssimo, né? Causou até a demissão aí de algumas pessoas do setor elétrico, tá? Então é isso, nós vamos estudar agora, pessoal, o transformador. Então, deixa eu só conferir aqui para ver se estou gravando, né? Então, eu vou parar a minha apresentação aqui para eu entrar no local, no lugar certo aqui. Só um minutinho. Ô, professor, alguns transformadores que a gente vê que eles são a óleo, né? E que
que, pelo que eu fico sabendo, é comum que alguns transformadores no verão, eles explodem ou estouram, não sei se é por falta de manutenção ou porque é, acho que seca esse óleo e tem uma sobrecarga, mas isso procede, porque normalmente isso acontece no verão e no inverno, que eu sei desses casos, ou isso é só coincidência? Davi, isso aí é o seguinte, você igual falar, o motor do carro da Fórmula 1 estourou. Aí você pergunta assim, por que ele estourou? Aí é o seguinte, né? Quem gosta de Fórmula 1, o piloto lá está forçando o carro. Aquilo não é uma máquina, tá certo? Está forçando o carro. Tem um que tem um pé mais baixo, tem o Hamilton lá, que o Verstappen, que tem um domínio maior da máquina, eles sabem o ponto lá, tem um engenheiro falando no ouvido deles, né? Ó, diminui o pé aí, ó, aumenta o pé aí, tá certo? Igual falar em que momento que o pneu do carro vai estourar. Quem assistiu a Fórmula 1 no último domingo viu que o Hamilton andou. O pessoal falou: ó, com 15 voltas ele já tinha feito a primeira parada. Aí depois o outro jogo de pneus que ele colocou, ele andou mais de 30 voltas com ele. Né? Aí eu te pergunto assim: que momento que esse pneu vai estourar? Eles têm lá os dados dele, né? Falou: ó, isso aí aguenta mandar 30 voltas. Pelo controle de qualidade, dá para estimar, né? Fala assim, anda tantos quilômetros por hora, né? Deu tantas voltas lá na pista, a gente pode estimar, né? Mas eu acho que, eu não sei, eu não sou da área, não tenho conhecimento nenhum, né? Mas pelo que eu vejo, assim, por exemplo, como é no verão e no inverno que eu falei, no verão o pessoal não deveria gastar tanta energia porque tinha um horário de verão, aquela coisa toda. O sol está mais incidente, então está mais iluminado, né? Não, não deveria. Agora, no inverno, como é mais frio, o pessoal usa mais energia elétrica, muito mais, fica mais dentro de casa. Então, acho que poderia ser isso que você falou, ter um aumento de consumo, né? Uma demanda, mas eu não sei se isso tem uma relação, por isso que, ou pode ser os transformadores mesmo a óleo que são uma porcaria, né? Alguns aí Não, modelos. veja bem, tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, Davi. Agora vamos voltar lá para a Fórmula 1. O Verstappen estava lá na última volta, o carro dele deu uma balançada, quando foi ver o pneu estourou, tá certo? Isso na penúltima prova. Aí eu te pergunto, o que causou o estouro daquele pneu? Algum engenheiro respondeu? Não, não conseguiram, eu acho. E nem vai tentar responder. Por que ele vai se responder? Por que ele. Assim, Porque pode assumir a o que eu estou dizendo responsabilidade, para né, de você é o quem seguinte: falar. para que ele vai responder? Se ele acertar, ele não fez mais que a obrigação dele. Mas se ele errar, ele está ferrado. Tipo assim, igual, por exemplo, já na última corrida agora, coincidentemente, essa questão do pneu aí está sendo uma questão muito crítica, né? O Hamilton perdeu a corrida por causa de uma estratégia de troca de pneus, né? Como eu falei, com 15 voltas ele foi lá e trocou um pneu, parece que 15 ou menos de 20 voltas ele trocou, fez a primeira troca. E no segundo jogo de pneus dele, ele levou até o final da corrida. Aí o Verstappen, lá, que era a equipe da Red Bull, fez 3 trocas. Então, ou seja, ele fez uma primeira troca com 13 voltas, se eu não me engano, depois fez outra volta, e aí colocou um jogo de pneus que ele ganhou a corrida. E aí, faltando 2 voltas, ele ultrapassou o Hamilton. Tá certo? Então, quando ele estourou o pneu dele lá na penúltima ou antepenúltima, né, ele estava lá, não sei quanto, numa reta lá, sozinho, o carro deu uma balançada e o pneu estourou. Poderia ser uma sujeira na pista, poderia ser a pressão do pneu, poderia ser uma série de coisas, tá certo? Então, o que eu vou voltar aqui no transformador é o seguinte: o transformador, ele, em condições normais, ele sem sobrecarga, o que é sem sobrecarga? Ele é uma máquina feita para atender uma quantidade de clientes, tá certo? Ele não vai estourar à toa, né? Ele não vai estourar. Ele foi feito lá para fornecer uma potência, ele tem um dimensionamento. Agora, é óbvio que quando chega, por exemplo, em determinadas regiões no inverno, todo mundo gasta mais energia. Tem todos os chuveiros na posição de inverno, tá? E quando chega no verão, em cidades litorâneas, vai ter um consumo de ar-condicionado muito alto. Então, o que vai acontecer? Você vai drenar mais energia elétrica da rede elétrica. E quem é o elemento que vai ser mais estressado nessa hora? O transformador. Porque o transformador ele tem uma potência nominal. Eu tenho um transformador de 1000 MVA, 100 kVA.
100 kVA. A unidade para potência aparente, que nós vamos ver na sequência, é volt-ampere. Se você começa a colocar acima desse valor, tá? É igual o motorista que anda com um carro só de primeira, acelerando, e o outro que passa a marcha nos tempos certos. Tá? Não dá para eu falar para você assim, mas o camarada que está andando, estressando o carro, esse motor ele vai estourar. Ele vai estourar. Então, possivelmente, aí eu não sei te falar assim, se existe um estudo para te falar o que é bom e o que é ruim. Não dá para falar, tudo depende da aplicação. Né? O transformador a óleo, do ponto de vista de amortecimento, de barulho, ele é melhor. Ele é melhor. E do ponto de vista, tanto que, se for em ambiente aberto, é mais fácil, né? A refrigeração dele é melhor, o óleo dissipa mais calor, ele tem uma série de fatores, tá certo? Agora, se ele pegar fogo, ele tem que estar no ambiente exposto, porque essa fumaça tem que ser dissipada, tá certo? Então, não é minha área, vou te ser sincero. O que eu vou explicar para vocês aqui é um beabá, né? Se a gente começar a falar que tipo de óleo é o melhor, o que acontece aí, dimensionamento... Não, beleza. Não, eu entendi agora que da questão nominal e de como que ele... A questão de como ele é projetado, que você falou. Entendi agora. Obrigado, professor. Aí você tem que sair num livro de eletrotécnica e pegar um livro de transformadores. Entendeu? Que aí ele vai te aprofundar nesse conceito. Ele vai te aprofundar nisso. Eu sei, assim, eu já participei de algumas discussões, eu já presenciei, porque o laboratório que eu faço parte lá em Belo Horizonte, ele se chama Laboratório de Extra Alta Tensão, né? Laboratório de potência. Minha área de doutorado é potência. Embora eu não sou um cara de geração de energia, tá? E transformador é uma coisa que sempre está em discussão, né? Porque as maiores perdas na distribuição, né, tem uma perda muito grande ainda. O transformador é um elemento que é um conjunto de enrolamentos no primário e um conjunto de enrolamentos no secundário, a rigor. E ainda a gente não conseguiu um elemento que substituísse essa característica de elevar ou rebaixar essa tensão de modo eficiente. Que a gente não conseguiu um equivalente, né? O condutor dele é de cobre é caro, né? Então, a gente não conseguiu isso ainda. As chaves eletrônicas, né? Tudo isso é um desafio. Vocês que são da metalurgia aí, se vocês conseguirem fazer uma máquina onde você aplica 1000 volts na entrada dessa máquina e você tira, por exemplo, 10 volts, ou você faça o contrário, aplica 10, saia uma tensão menor, e que essa máquina seja pequena, pessoal, e barato, vocês vão ficar milionários. Vocês vão ficar milionários, tá? Porque o transformador, ele ainda é um elemento caro. Eu estava mexendo com o circuito aqui ontem mesmo, tá? O transformador, eu aplico 380 volts nele e tiro 10 volts. Quando eu estou fazendo em casa, eu aplico apenas 127. Ele tem o dimensionamento do tamanho que eu preciso, são 3. Tá? Na hora de fazer a solda ali em cima do transformador, eu vi um fio muito grosso, fui tentar melhorar a solda, aquele bracinho ali de plástico quebrou. Eu falei, puxa vida, só tinha 3, eu só tenho 3. Inclusive, ele está secando aqui do meu lado. Ó. Tem 3. Eu dei vontade até de chorar. Por quê? Porque eu não tenho outro para substituir. Tá? Não tem outro. E o fio era um fio assim, bem filetinho. Então eu tive que pegar o ferro de solda, pegar aquela pontinha, fazer uma outra pontinha de cobre, fazer a solda, tentar fazer a solda, fui colocar um durepox por cima. Quando eu coloquei um multímetro para medir a resistência, estava dando circuito aberto. Antes do durepox secar, tive que tirar o durepox rápido, fazer tudo de novo, de modo minucioso, tá? Fiz a solda, aí eu medi, deu a resistência que eu preciso, que era de 4,5 kΩ. Coloquei durepox e deixei secando de ontem até hoje. Vamos ver se deu certo. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Então, olha só. Esse medidor aqui é um medidor para um sistema trifásico. É esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. O primeiro, ó. Tá vendo esse durepox na cabeça dele aqui, ó? Tá vendo aí? Esse transformador aqui,
Olha o que está escrito nele, ó, 380 volts. Para vocês está aparecendo espelhado, tá? E no outro lado dele, ele entrega 12 volts, aproximadamente 10 volts no secundário. São três, tá vendo? Eu tenho três aqui porque eu vou aplicar isso aqui no sistema trifásico, três fases, A, B e C. E tem um outro transformador aqui que é da fonte de alimentação, que rebaixa de 127 para 10 volts, para 5. E aí tem uma placa aqui que vai retificar esse negócio. Esse fio aqui, pessoal, esse transformador que eu estou apontando para vocês aqui, ele custa uns R$300, tá? Primeiro que o enrolamento dele é de cobre, ele tem uma qualidade melhor. Então, olha lá, aqui nós tiramos do equipamento que eu tinha lá no UFMG, que não foi usado mais, e por coincidência, tinha um outro que tinha um Durepox, né? Aí o fiozinho lá, pontinha no fio, uma pontinha muito delicada. Aí eu falei, não, cara, eu não posso perder, né? Eu fui tentar melhorar essa solda. Aí hoje aqui, o Durepox tá duro, né? Então, ou seja, ele não vai ficar balançando aqui, eu espero que ele não quebre, tá? Então, essa placa aqui custou R$200 lá da China. Ela chegou aqui na minha casa por R$200, veio da China, tá? Esse transformador, que se eu for comprar ele no Brasil, ele custa uns R$300. Então, eu tenho três, ó. 3 vezes 3, ó. Então, a placa, praticamente, o maior custo dessa placa é o transformador, tá? Aí, uma analogia que vocês podem fazer aí no computador de vocês, olha o quanto que custa a fonte de vocês. A fonte é um elemento caro, tá? Então, a fonte é um elemento caro, o transformador ainda é um elemento caro ainda na eletrônica, tá certo? Em equipamentos. Então, de modo resumido, como eu falei, você precisa pegar uma tensão elétrica de um ponto, elevar ou rebaixar. E quem é o elemento que vai fazer isso? Um transformador, tá certo? E aí eu vou fazer uma outra pergunta que normalmente eu faço na prova. Por que o transformador não funciona com corrente contínua? Por quê? Alguém se habilita a responder? Bom, nós estudamos o princípio da indução eletromagnética, não é isso? Nós temos duas bobinas. O campo eletromagnético dentro da bobina? Vocês lembram a questão da indução eletromagnética? Que precisa de movimento? Que precisa de uma variação de fluxo. De entropia. Não, a indução eletromagnética, você consegue ter uma indução eletromagnética só quando tem um movimento, só quando tem a variação de fluxo. Lembra aquele software que eu abri com vocês? Ó? Olha só. Porque para induzir uma corrente elétrica, aqui, ó, solenoide, ó, só vai ter, eu tenho um ímã aqui, esse ímã tem as linhas de campo. A lâmpada só vai acender na hora que tiver movimento, ó. Estão conseguindo ver que ela está acendendo e apagando? Agora, se eu parar esse ímã aqui no meio, ó, não está tendo variação de fluxo, a lâmpada fica só apagada. O princípio do transformador é o mesmo. Eu tenho... Isso aqui é como se fosse a corrente contínua, né? Eu estou aplicando uma corrente contínua sempre no mesmo sentido. Criou um eletroímã, mas esse fluxo não está alterando. Essas linhas de campo aqui não estão cortando esse condutor, né? Em movimento, com variação. Mas a partir do momento que eu variar, ó, aí vai acontecer. Então, o eletroímã, pessoal, é um ímã que eu crio usando uma corrente contínua. Olha lá. Na hora que eu fizer essa bateria aqui, eu fiz um fluxo de corrente para um sentido, ele criou, né, um elemento aqui que é o polo norte e o polo sul, nesse eletroímã, tá? Você não está vendo norte e sul, não, mas eu consigo descobrir na hora que eu começo a aproximar dessa bússola aqui, ó. Olha lá, ele criou um norte aí do lado esquerdo, ó. De acordo com a regra da mão direita aí, ó, regra do saca-rolha, ele vai olhar os seus 4 dedos é o sentido que está circulando a corrente, tá? E o seu dedão, então, dessa figura aí é o seguinte, ó. Você olha, coloca os dedões aqui no sentido onde ele está circulando a corrente,
e essa ponta aqui, seu dedo polegar, né? Vai ser para onde que no polo norte do eletroímã. Se inverter o lado, o enrolamento, aí você faz essa regra. Então, o transformador, olha lá, o princípio do transformador é esse aqui, ó. Eu tenho aqui um eletroímã, tá? Aqui eu estou aplicando corrente contínua nele. Se eu estou aplicando corrente contínua, o polo norte e o polo sul sempre estão no mesmo lado. Eles estão parados. Como eles estão parados, essas linhas de campo aqui estão estacionárias, elas estão paradas, tá? Então, eu tenho essa bobina aqui que está alimentando essa lâmpada, que está ligado nessa lâmpada, os elétrons estão parados, ó. Então, é como se fosse o secundário, não tem tensão induzida nessa bobina. Não tem. Mas, em contrapartida, se eu fizer um movimento de ida e volta, ó, pela lei de Lenz, há uma ação e reação no sentido. Na hora que eu aproximo, ele tenta criar um norte para impedir que esse cara se aproxime. Na hora que eu afasto, ele vai fazer o contrário. Tá? Então, esse movimento aqui de ida e de volta, ó, ele vai fazer surgir nessa bobina aqui da lâmpada uma corrente alternada. Então, o transformador, pessoal, ele funciona apenas com corrente alternada porque precisa ter variação de fluxo. E a variação de fluxo você vai conseguir apenas com a corrente alternada. Tá? Se eu mudar aqui, por exemplo, aqui eu estou fazendo essa variação de fluxo com a mão, mas se eu parar aqui e mudar a fonte de alimentação desse solenoide com corrente contínua, alternada, olha lá, essa corrente alternada está indo com o valor máximo de corrente e depois ele inverte o sentido. Isso faz induzir nessa bobina secundária uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica está fazendo essa lâmpada piscar. É lógico que quando você está colocando ela aqui no valor máximo, ela pisca tão rápido que você não consegue ver. Olha lá. Tá? Então, o transformador, ele não funciona, né? Ele não foi projetado para trabalhar com corrente contínua, porque você precisa... O objetivo do transformador é rebaixar a tensão, elevar ou rebaixar, tá? E você consegue induzir no secundário do transformador uma corrente elétrica usando o princípio da indução eletromagnética. E o princípio da indução eletromagnética é baseado na variação de fluxo magnético. Tem que ter a variação de fluxo magnético, senão não há corrente induzida. Vocês vão lembrar que a corrente elétrica aí tem uma derivada do fluxo. Derivada do fluxo. A intensidade de corrente ela é proporcional a M vezes a derivada do fluxo. M a derivada do fluxo. Né? Se não tem a derivada de uma constante é zero. A derivada da constante é zero. Então, você colocou uma derivada, o fluxo magnético, em função do tempo. Se esse fluxo aqui não está variando, pessoal, então a corrente lá tem essa fórmula aqui. Ó. A corrente induzida vai ser o número de espiras derivada desse fluxo aqui. Se isso aqui é constante, isso tudo aqui vai para zero. Tá certo? Então a corrente é zero. Só vai haver corrente induzida se tiver variação de fluxo. Tranquilo? Então, eu vou parar aqui agora. Então, vamos lá para os nossos elementos, que são os transformadores. Bom, então, o objetivo nosso é familiarizar com o conceito, né, dos enrolamentos do transformador, né, entender como é que são estabelecidas as tensões do primário e do secundário, entender a operação de um transformador, né, quando ele fala que o núcleo é de ferro e o núcleo é de ar, né, como são calculadas as tensões, ver alguns tipos de aplicações aí para o transformador, né? Aqui ele colocou conhecer todos os componentes, mas todos é muita coisa, tá? Senão a gente precisaria de um curso só de transformador e esse não é o nosso objetivo. Entender como é que a gente usa, né? Como é que a gente identifica os elementos aí de um transformador. Bom, aí tem falando aqui sobre a indutância, né? Do transformador, né? Sobre essa variação de fluxo, né?
E aí, pessoal, esse capítulo, se vocês precisarem saber mais sobre transformador, aí esse capítulo ele é o capítulo 22 no livro do Boylestar, tá? E se precisar aprofundar mais ainda, aí vocês vão ter que procurar um livro só sobre transformador. Mas, de modo resumido, pessoal, a gente pode resumir um transformador por essa figurinha aí, ó. Por essa figura. Eu tenho dois conjuntos de bobina. Aí a gente chama esse lado aqui de primário e esse outro lado de secundário, tá? A bobina, pessoal, tem um L, tem um N, que é o número de espiras. O número de espiras, tá? E qualquer bobina, uma resistência elétrica, existe uma resistência que é medida em ohms. Uma resistência elétrica, tá? Bom, uma bobina, quando você aplica corrente alternada nela, ela tem uma oposição à passagem de corrente elétrica. Uma oposição à passagem de corrente elétrica, que vai depender da frequência desse sinal que está sendo aplicado, dessa tensão que está sendo aplicada, tá? Então, vocês estudaram um negócio chamado ômega L. Vocês já viram isso em algum lugar da física, tá? Esse ômega L, ele é dado, né, lá no indutor, lá na física 3, vocês estudaram que o ômega XL, desculpa, a oposição à passagem de corrente elétrica no indutor é chamado de impedância indutiva, reatância indutiva. E essa reatância indutiva é dada por ômega vezes L. L é o valor, né? O L aqui é dado em Henry. Dado uma bobina, um fio enrolado, o valor, né, dessa dificuldade, você tem um valor aqui, se fosse resistência elétrica, seria resistência elétrica, né? No caso da bobina, a gente chama de L, tá? A gente usa a letra L. E esse valor aqui, pessoal, é 2πfL. Então, o XL, que é essa oposição à passagem de corrente elétrica, no indutor, ela vai variar com a frequência. De modo que, na medida que você aumenta, mantendo esse L aqui constante, tá? O 2π aqui é constante. Na medida que esse F aumenta, essa reatância indutiva, ela aumenta também, tá? Então, o que acontece? Um indutor, ele é representado com esse símbolo aqui, ó. Na hora que você está aplicando o sinal senoidal, tá? Se essa frequência aqui é zero, se esse sinal aqui é um sinal que não varia, que é uma contínua, esse indutor é como se ele estivesse trabalhando aqui como uma resistência simples elétrica, tá? Mas na medida que você aumenta essa frequência, esse indutor, ele vai impedindo que essa corrente elétrica, essa tensão elétrica passe, tá? Então, esse XL aqui vai ser diretamente proporcional a essa frequência, beleza? Então, se a frequência tende a infinito, esse XL aqui tende a infinito, tá? Vocês estudaram lá também o XC. O XC está associado ao capacitor, né? Ao capacitor. Então, eu tenho um elemento aqui que o símbolo dele é assim, ó. Se eu aplico uma tensão elétrica aqui, tá? O XC é a oposição à passagem de corrente elétrica, tá? Só que o XC, pessoal, tem aqui o valor da capacitância, né? No caso do capacitor, a gente chama de capacitância, que ela é dada em farad. No caso do indutor, é a indutância. A gente chama de indutância, que é dado em Henry, tá? Então, aqui é o capacitância, e se for indutor, esse L aqui, ó, é o indutor, né? Ele é dado em indutância. Essa indutância aqui é dada em Henry, tá? Henry. E a capacitância é dada em farad.
em farad, tá? Só que tem um detalhe. No caso do indutor, o ômega, o XL, é dado em ômega L. Então, é ômega, né, que é 2πf, que é a velocidade angular, vezes L, tá? O XL é dado por essa fórmula aqui. No caso do capacitor, pessoal, o XC, ele é igual a 1 sobre ômega C. No caso do XC, é 1 sobre ômega C. O que implica isso aí, pessoal? O que vai implicar são dois fenômenos que fazem com que esses elementos sejam muito importantes em circuitos elétricos, tá? Eu aplico uma tensão aqui senoidal aqui, tá? Eu aplico uma tensão senoidal. Tem um capacitor aqui. O XC é dado por 1 sobre ômega C. O C é constante, o valor do C é constante, tá? Então, esse XC aqui é dado por 1 sobre 2πfc. Então, olha só, na medida que eu aumento essa frequência aqui, ó, aumento F, quando o F está aumentando aqui, tendendo ao infinito, né, o C é constante. Esse XC aqui tende a zero. 1 sobre um número muito grande vai tender a zero. O que implica isso, pessoal? Quando eu tiver um sinal senoidal, que eu pegar essa frequência aqui e aumentar ela para um valor muito alto, é como se eu estivesse pegando esse capacitor aqui e substituindo ele como circuito aberto. Eu tenho um fio, né? Já que eu estou impedindo que passe uma corrente elétrica aqui, ó, é como se eu tivesse uma chavinha que eu abri essa chave. Eu abri quando a frequência estiver muito alta, né? Aliás, o contrário, desculpa, pessoal. Se eu coloco uma frequência muito alta, o XC tende a zero, né? O que é o XC tender a zero? Quer dizer que a corrente não vai ter, ele não vai ter oposição à corrente elétrica. Então, eu vou substituir esse capacitor aqui por um curto-circuito. É como se eu pegasse um fio aqui e fizesse assim, ó. A corrente elétrica, então, que está passando aqui, esse I, não tem nenhuma oposição quando eu tender essa frequência aqui para o infinito, tá? Em contrapartida, se eu pegar esse F aqui, né? Se eu pegar esse F e começar a tender ele para zero, se eu tender esse F aqui para zero, XC igual a 1 sobre 2πfc. Então, se eu jogar esse valor aqui para zero, for diminuindo a frequência do sinal senoidal, isso aqui tudo tende para o infinito. Então, se eu tiver um circuito, um capacitor, né? Estou aplicando o sinal senoidal nesse capacitor. A quantidade de sinal que vai passar aqui, pessoal, vai ser diretamente proporcional ao valor dessa frequência. Se eu tender uma frequência para zero, quer dizer que é um sinal contínuo. Não, essa frequência aqui não está oscilando. Se esse sinal aqui é contínuo, então, isso aqui tendendo para zero, esse XC aqui é máximo. É como se eu tivesse pego esse circuito aqui nesse ponto e abrisse o circuito. Então, ou seja, eu não tenho passagem nenhuma de corrente. A corrente aqui vai ser zero. Tá? Porque eu coloquei uma frequência aqui muito tendendo a zero. Então, se o sinal aqui, se F igual a zero, então quer dizer que eu estou jogando um sinal contínuo. Então, não vai ter corrente elétrica, porque esse F tende a zero no denominador, o meu XC vai tender ao infinito, quer dizer que a minha oposição à passagem de corrente no capacitor vai ser máxima. É óbvio, pessoal, que aqui eu estou considerando condições ideais. Sempre vai ter uma faísquinha aqui muito pequenininha passando, uma fugazinha, tá? Pequena. Mas, a título de ver o funcionamento, então quer dizer que o meu XL e o meu XC, eu vou projetar os meus circuitos usando valores intermediários, para saber quais frequências eu quero que passe e quais frequências eu quero que
sejam barradas dentro do circuito elétrico. Tá certo? Então, o que ele está dizendo aqui para mim, ó, vamos sentar o pau aqui agora, é que eu tenho, no primário do transformador, eu tenho o L. O L é uma característica da bobina. Assim como a resistência elétrica tem o R, o L é a indutância, e ela é dada em Henry, tá? Para esse conjunto de bobinas, pessoal, para o L, eu tenho uma bitola desse fio, tá? E eu tenho um conjunto de espiras, um N, que é dado por NP, que é o primário. Do outro lado, eu tenho um conjunto de bobinas, que vai ser o secundário, tá? Então, eu tenho o secundário, eu tenho o LS e o NS. E eu preciso ter esse fluxo variável. Quando esse fluxo dessa bobina aqui, pessoal, produzido por uma fonte de tensão variável, alternada, que ela está variando com o tempo, esse mais e menos aqui nem faz muito sentido não, tá? Porque hora ele é mais, hora ele é menos. Ele não pode ficar fixo em mais e menos, não. Tem que ter variação de fluxo, tá? Essa variação, essas linhas de campo aqui, vão cortar essa bobina B e vão fazer surgir a variação de fluxo lá nessa bobina do secundário. Basicamente, isso aí, pessoal, é o princípio de funcionamento da máquina de indução eletromagnética. Tanto o motor de indução, o tanquinho da casa de vocês trabalha com esse princípio, quanto o transformador, ele vai trabalhar com esse princípio, tá? Bom, existem transformadores, ó, o da direita, o primeiro aqui, a gente já está mais acostumado. É um transformador com núcleo de aço, tem duas bobinas. O fluxo ele vai ter esse caminho de aço para facilitar esse circuito magnético. Tá? Então, no núcleo de aço aqui tem uma constante da máquina elétrica que a gente chama de K, né? Que a gente usa. Aqui nesse caso aqui, ele está dizendo que isso é uma propriedade de fábrica, tá certo? K igual a 1. Existe um outro tipo aqui de transformador, que ele é um conjunto de fios no cilindro, né? E aí o ES aqui, o EP, pessoal, é a tensão que está sendo aplicada no primário e a tensão que está sendo aplicada no secundário, tá? São arranjos para cada tipo. Sim? Alguém perguntou alguma coisa? Bom, aí tem as características dos transformadores aí, tá? Esse EP e ES aqui também é outro tipo de arranjo aí. Bom, o que vai definir para a gente aí, pessoal, o que vai interessar para a gente, né, são esses números de espiras e essa indutância, para saber se esse elemento vai ser um elemento que está rebaixando ou elevando a tensão, tá certo? O transformador é que vai fazer isso. E lembrando que a potência tem que ter uma potência na fonte, que essa potência vai ser retirada da fonte. Então, olha, eu conecto uma carga. Quando eu digo que eu conectei uma carga aqui na saída desse transformador, é um circuito, né? Ou um elemento que está drenando corrente elétrica. Tá certo? E aqui eu tenho a tensão do primário e o I. Esse φ aqui é o fluxo magnético, tá? Esse M aí é de fluxo magnético. Então, eu apliquei um sinal aqui de 200 volts, uma frequência de 60 Hz, tá? Tá saindo do outro lado, pessoal, a tensão no secundário, essa tradução aqui não ficou nem querendo ser um pouco mais chato, né? Esse E maiúsculo aqui, ele é usado para corrente contínua. No caso de tensão elétrica, não, teria que ser o E minúsculo, tá? 200 volts, pessoal, saiu 2.400. Então, existe um negócio chamado fator, né? Um fator aí de essa relação de N do secundário com N do primário, tá? Foi dado que o N do primário é 50, tá certo? Então, você coloca o ES, o EP sobre o ES é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Usando essa relação aí, você vai conseguir chegar aqui no valor desse MS, tá? Então, olha, quando você está trabalhando com... Existem dois tipos aí de transformadores. Quando a separação deles é feita com ar,
desculpa, com ar, não vai ter essas duas linhas aqui, tá? Quando o núcleo é de ferro, aparecem duas linhas dessa maneira aqui. É uma característica construtiva da máquina, tá? Não, vocês não precisam preocupar com isso aí não, mas só título de curiosidade, tá? O número de espiras do primário e o número de espiras do secundário, né? Que foi dado, ó. Isso aqui normalmente é dado, tá certo? Eu tenho uma corrente do secundário. Essa corrente do secundário é de 100 mA, tá? Eu gostaria de saber qual é a corrente do primário. Aí vocês vão lembrar, pessoal, que a relação número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário, né? Vai ser tensão do primário sobre tensão do secundário. Vai ser essa tensão da fonte, do gerador, dividido por essa tensão que está sendo aplicada em cima da carga. Só que no caso da corrente, isso vai ser invertido. No numerador vai aparecer a corrente do secundário dividido pela corrente do secundário, do primário. Lembrando que eu tenho uma potência a ser entregue para a carga, né? Se eu estou elevando a tensão, eu preciso de rebaixar proporcionalmente a corrente e vice-versa, tá? Uma instalação aqui, pessoal, o que ele colocou? Aqui tem 3 fios, né? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho uma instalação residencial, tá? E aí, lá no padrão, vem 3 fios, tá certo? Bom, se você pega do neutro para um fio de fase, você vai pegar uma tensão de 120 volts, tá certo? Se você pega fase, você vai pegar uma fase de 240 volts, tá? Se você pegar uma chavinha de teste, tem 3 fios, 2 são fase e 1 é neutro. Se você pegar aquela fase de teste, você for na tomada da sua casa aí, onde não acender, a lâmpada é neutro. O outro buraquinho aí, que você aplicar, vai acender, é a fase, tá certo? Mas, não pode confundir com aquele buraquinho do meio, que é a proteção elétrica, tá? Se você for numa tomada aí, que for 220 volts, os 2 buraquinhos que você colocar a chave de teste vai ser fase, vai acender, que é fase e fase. O do meio vai ser proteção elétrica, tá certo? Então, o que foi feito aqui nessa ligação aqui, pessoal? Eu tenho um transformador, tá? Lá na CEMIG, ele diz que lá na entrada do transformador do relógio está com 2.400 volts. Existe aquele transformador que fica pendurado no poste da sua rua. Aí na saída, tá? Ele saiu com neutro, que é onde está esse símbolo aqui de terra. E se for uma fase monofásico, pessoal, ele sai com neutro e com a fase, para você ligar o equipamento de 120 volts. Ou, se você precisar de 240 ou 220, né? Aqui é só um título de curiosidade, que ele colocou 240, mas que nós estamos acostumados a falar 110 e 220, né? Aqui, como ele usou a notação americana, ele colocou 120 e 240. Então, olha lá, saiu o neutro, que está no meio do transformador, e o outro fio, a outra ponta dele, tá? Se eu precisar, então, ligar uma TV, essa TV de 200 watts, ela é monofásica. Então, eu peguei uma ponta do fio da TV, liguei numa fase e liguei a outra no neutro, tá? E tem 10 lâmpadas. Essas 10 lâmpadas são monofásicas. Ligou uma ponta na fase e a outra no neutro. Todas as cargas aqui, pessoal, estão ligadas em paralelo, tá? Tensão elétrica em cada lâmpada é a mesma. Tensão elétrica na TV também é a mesma. O que difere uma da outra é a potência. A TV precisa de 200 watts, né? Ele precisa, então ele vai drenar essa corrente elétrica do transformador, e essas 10 lâmpadas é 60 watts. A somatória das potências dessas cargas, então, pessoal, esse transformador tem que ser capaz de suprir, né? Senão ele vai aquecer além do normal e vai queimar, tá certo? Eu tenho um condicionador de ar aqui, ó, de 2.000 watts. Ele é bifásico. Eu preciso dele de 2 fases. Então, eu liguei uma ponta dele aqui numa fase e a outra ponta aqui em outra fase. Tranquilo? Então,
Numa residência típica aqui em Ouro Preto, Mariana, né? A gente vai ter só a instalação monofásica. Aqui na minha casa, se eu precisar ligar alguma coisa aqui em 220, eu não tenho essa ligação, tá? O padrão é diferente. O padrão que você compra da CEMIG, você tem que dizer para ele se você precisa de uma fase, monofásico ou bifásico, tá? Ou duas fases. Bom, qual que eu uso para... Agora eu vou sentar o pau aqui, pessoal, porque a maioria das coisas que eu expliquei ao longo dessas ilustrações vão estar sendo explicadas, né? Eu posso usar o transformador para fazer casamento de impedância, isolamento elétrico, medida de posição, fazer sensores. O transformador ele é usado por uma série de aplicações aí, tá? Então, aqui, ó, olha só. Eu, quando estava mais novo, né, quando comecei a mexer com eletrônica, uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, pessoal, era som de carro. Som de carro. Meu pai, antigamente não era igual hoje, né? A gente comprava os carrinhos velhos dele aqui, coitado, tudo vinha sem som. Só que o menino quer som no carro, né? Antigamente tinha os Roadstar, né? A gente queria ouvir som. A gente não podia dirigir, a gente queria, pelo menos, entrar dentro do carro e ficar ouvindo som lá dentro, né? Então, uma das coisas que me marcou, pessoal, é que o alto-falante do carro, ele tem uma impedância. A impedância é a resistência dele à passagem de corrente de 8 ohms, tá? O que acontece, então, pessoal? Esse alto-falante aqui tem 8 ohms. Eu tenho uma fonte que é de 120 volts, tá? E eu tenho uma resistência aqui, pessoal, em série com esses 8 ohms, de 500, tá? De 500, tá? Bom, o que acontece? Lá na lei de Ohm, nós vimos que potência é dado pela corrente elétrica vezes a tensão elétrica. I vezes U. I vezes U, né? O que acontece aqui, pessoal? Essa resistência elétrica nesse circuito 1, do jeito que está sendo colocado aqui, ó, essa fonte está com uma resistência elétrica muito alta. Então, a resistência equivalente aqui vai ser 508. 508, tá? O que implica, pessoal, que essa potência que vai ser transformada em som aqui, ela vai ser perdido, né? Vai ter uma perda muito grande. Por quê? Porque a maior parte dessa potência está ficando nesse resistor de 500 ohms. Tá certo? Bom, como é que a gente resolve isso, pessoal? A gente coloca um transformador para fazer o casamento de impedância. Tá? O que é esse casamento de impedância? Eu coloquei um transformador aqui, tá certo? Um lado desse transformador agora é 8 ohms. E o alto-falante também é 8 ohms. 8 mais 8, 16. Então, a potência que vai ser dissipada nesse alto-falante vai ser muito maior que o circuito 1. Né? Porque no circuito 1, a potência está ficando praticamente toda nesse resistor de 500 ohms. Aqui não. Ó. A potência no secundário desse transformador vai ser distribuída igualmente no alto-falante e igualmente nessa saída aqui de 8 ohms. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que a dissipação de potência nesse circuito vai ser máxima. Quando a resistência da carga é igual à resistência da saída da fonte. Tá? No lado primário, pessoal, eu tenho aqui uma resistência no primário que é de 500, né? Só que esse circuito aqui, ele está isolado magneticamente, não há contato elétrico, tá certo? Devido ao fato de não ter esse contato elétrico, né? Eu fiz esse circuito aqui, ele fez o que a gente chama de um casamento de impedância. Casamento de impedância é isso, tá? Isso também é usado em antenas. Antigamente tinha em cidades aí mais, né? Você olha no alto dos prédios lá para a televisão, tem as antenas, tá? E essas antenas, elas têm uma caixinha que lá dentro tem um negócio desse aqui, ó. A entrada da TV é uma entrada coaxial. Hoje em dia não tem isso mais não, tá? Hoje em dia tudo virou digital, tá tudo mais simples, tá? Antes, quando começava a chover, tinha uma interferência eletromagnética nessa antena, o ruído vinha aqui para dentro da televisão,
Se tivesse um filme lá assistindo Karate Kid, esquece. Tinha que deixar para assistir no outro dia. A televisão ficava chuviscando, né? Ficava o tempo todo chuviscando, dava uma raiva danada. Você ia assistir o último... Estava no final do filme lá do Bruce Lee, por exemplo, né, que a gente gostava de assistir. Aí começava a dar aquele sinal de chuva, era um Deus nos acuda. A gente ficava torcendo para não chover, né? Aqui ele está fazendo, pessoal, usando um transformador para casar a entrada da televisão, que é 75 ohms, com a saída, que é 75 ohms. Tinha que fazer isso aqui para a potência do sinal na TV ser ter um bom valor e dar uma imagem bacana. Se você pegasse esse fio e ligasse direto lá na TV, a imagem ficava distorcida, ficava ruim. Então, ó, transformador de casamento de impedância para a televisão. O anterior era casamento de impedância para som do carro. Então, ó, o que o pessoal usa no sistema de PA. Outro dia eu fui em Amarantino, o camarada chegou lá, parou um carro, na hora que ele ligou o som, ele quase deixou todo mundo surdo. Quando eu olhei lá dentro, lá tinha umas caixas, eles andam até com cabo, uma extensão elétrica para ligar lá na tomada do som do cara, né, no restaurante, e fazer ficar aquela briga de som lá, né? Então, o que acontece? Existe um negócio parecido com isso aí, ó. Aí ele tem um transformador, lembrando que a impedância do alto-falante típica do som, esse alto-falantezinho que você põe em carro, a impedância dele é de 8 ohms, tá? Então ele faz esse arranjo aí. A saída lá do sinal elétrico tem uma tensão máxima de 70,7 volts, e aí por aí ele consegue ter uma dissipação de potência aí boa aí no som do carro, tá? Bom, aqui, pessoal, seria a representação, quando eu tenho um transformador, no fio elétrico desse transformador, eu tenho uma resistência dos enrolamentos do primário, tá? Eu tenho uma indutância do primário, e eu tenho uma resistência, existe, né? Isso aqui seria uma representação, um circuito ideal de um transformador, tá? O lado secundário dele vai ter aqui o número de espiras do primário, o número de espiras do secundário, o LS é a indutância do secundário, o RS vai ser resistência do secundário, tá? Bom, a própria separação dos condutores aqui, pessoal, primário e secundário, a gente tem que colocar esse capacitor, que existe um conjunto de... Ele funciona, né? Isso aí de modo ideal, isso aí funciona como um capacitor, tá? E a própria separação dos fios também funciona como capacitor. Então, ele põe esse CP aqui, ele põe a carga do capacitor do primário, uma carga do capacitor do secundário, esse CW aqui seria a capacitância mútua entre os enrolamentos do primário e do secundário. E o RL aqui é a carga. A notícia boa é que nós, né, aqui eu só estou dizendo para vocês que se precisar ir aprofundar nisso aí, é um mundo que está por trás, aí você vai entrar numa física, numa matemática pesada, tá certo? Então, graças a Deus que nós vamos parar por aí. Bom, aí aqui é só para representar que eu tenho o enrolamento, isso aqui vai proporcionar um fluxo, que vai ser o fluxo N. Esse N vai ser o fluxo de magnetização, magnético. E um pouco dessas linhas aqui, pessoal, elas se perdem. É o que a gente chama que é um fio residual. Essas linhas que se perdem, elas não servem efetivamente para seguir o circuito magnético, tá? Por isso que elas vão estar associadas aí às perdas, né? Um elemento pode, se você colocar um transformador muito próximo a outro, esse fluxo pode induzir uma corrente elétrica em outro transformador, tá? Pode dar uma interferência eletromagnética. Então, o normal que a gente trabalha é isso aí, ó. Nós temos um A, que a gente chama de fator fator de transformação. Esse A é dado pelo número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Tá certo? Nós vamos nos ater a isso. O detalhe de resistência do primário, indutância do primário, número de espiras do primário, número de espiras do secundário, isso aqui tudo nós vamos simplificar. Nós vamos trabalhar só com o número de espiras do primário e secundário. Beleza? Bom, aqui vai entrar um negócio que a gente vai ter que trabalhar com notação fasorial,
Aí na próxima aula eu vou dar uma revisada com vocês aí de números complexos, tá? Notação fasorial e números complexos. Aqui ele está dizendo que a relação de transformação é 2:1, tá certo? Então, esse transformador aí está lá no capítulo 22.7. Bom, aqui tem outras maneiras, outros arranjos que a gente pode fazer com as bobinas, ó. Um arranjo em série, aí dessa maneira que ele coloca o acoplamento, né, os indutores, mas aqui, de modo resumido, a proporção entre número de espiras E1, né, e número de espiras de E2 vai te dar a relação de E1 e E2. E o núcleo aqui que ele usou é de ferro. Tá? Então, quando... Aqui são os pontos de ligação, tá? Esse aqui não entra muito... Não tem tanta, né? Na verdade, assim, é o ponto onde você vai ligar ele lá na hora de fazer a ligação dos fios, tá? Aí, convenção para a ligação desses indutores. Se tiverem mais curiosidade, é só dar uma olhada aí lá no livro, tá? Bom, o transformador do núcleo de ar, como o próprio nome indica, né? Lá no meio das bobinas dele não tem nenhum material ferromagnético, é ar, tá? Em vez disso, os enrolamentos são colocados próximos, para que o coeficiente de acoplamento tenha um valor desejado, tá? Então, ele põe a bobina uma próxima da outra, e aí, quando não tem aquelas barrinhas, o núcleo aqui interno desse transformador é ar, tá? E lembrando que o ZL aqui é a carga do secundário. O RP e o RS aqui é resistência do primário e resistência do secundário, tá? O M aqui é a região, né? Que vai dar a característica de magnetização do transformador. Então, está aqui um exemplo. Esse M aqui foi dado em 0,9, a relação de transformação, número de espiras do primário, indutância do primário e indutância do secundário, L primário e LS, tá? O ômega aqui está associado com a frequência, né, do sinal que você está aplicando. Lembrando, pessoal, que o ômega é 2πf. Então, você tem que fazer as contas para saber qual que seria o F, o valor da frequência, né? O ômega é a velocidade angular. E o F é que é a frequência do sinal elétrico, tá? Quando a gente fala em F igual a 60 Hz, nós estamos falando do Fzinho, nós não estamos falando do ômega, tá? Bom, aí aqui ele está dizendo, eu tenho um transformador, foi dado uma tensão aqui de 2.000 volts, tá? Aí ele fez aqui, para ele calcular a corrente no secundário, ele dividiu 2.000, tá? O XC é como se fosse a resistência elétrica, que seria o grau, né, que ele vai barrar essa corrente elétrica. Ele deu que o XC é igual a 500 ohms, tá? Então, se o XC foi dado que é igual a 500 ohms, a tensão elétrica é 2.000, isso aqui a gente vai ver na sequência impedância, tá, pessoal? Eu dividi 2.000 dividido por essa impedância, que foi 500, deu 4 amperes. Quando estiver falando aqui de transformador, nós temos que falar de impedância, porque se a gente falar de resistência elétrica é só resistor. Aqui, no caso, é um capacitor. Então, no caso do capacitor, vai ser um XC, e o indutor vai ser um XL. Tá? Então, aqui também está explicando, pessoal, por que os transformadores, nós vamos dar a potência deles em kVA, kilovolt-ampere, e não em watt. O watt seria se a carga fosse puramente resistiva. Potência do chuveiro, a gente fala 5.000 watts, ou 5 quilowatts. Potência para o transformador, a gente não pode mais falar em watt, tá? Porque a carga, o chuveiro, ele trabalha com corrente contínua, que nós estamos interessados em aplicar uma corrente elétrica, e essa corrente elétrica vai ser dissipada em potência em forma de calor. No caso do transformador, não. Eu vou aplicar uma potência no primário e vou recolher uma potência no secundário, mas eu estou trabalhando agora com corrente alternada. Tá? Então, enquanto eu estiver falando de corrente alternada, então a unidade é volt-ampere, e nós vamos aprender isso aí mais para frente. Tá? Bom, aí o transformador do núcleo de ar, tá aí a figurinha, núcleo de ferro, é um material que é construído, e eu posso variar também a distância, né, para que eu
mude as características aí de tensão do secundário. Um ajuste pequeno. Eu nunca trabalhei fazendo isso aqui não, tá? Mas quando tiver essa seta aí, é porque o núcleo é variável. Então, tá aí 2 exemplos de arranjo de transformadores, tá? Um arranjo A e um arranjo B. Tá certo? São fabricantes que vai fazer isso aí e para te dizer, né, qual que é o fator de acoplamento aí da máquina. Então, tem aí outro exemplo, tá, pessoal? Aqui está uma figura aqui, né, de um outro transformador. Aqui na letra A, ele está aplicando 2 pontas, né, onde ele está aplicando a tensão elétrica, tá? Aqui na figura B, ele usou um negócio que a gente chama de autotransformador. Ele fez um arranjo de bobinas, e aí, dependendo do arranjo, de como que você liga isso aí, você pode recolher, olha lá, a tensão na carga que está sendo aplicada é 126 volts. Ele está aplicando 120 e está recolhendo aqui um valor, né, usando um conjunto de bobinas, de acordo com que ele faz essa ligação, ele vai escolhendo qual faixa de tensão ele quer recolher no secundário, né, 120, 126, 132, numa escala aí de acordo com a sua necessidade. Um transformador pequenininho, ó, em forma de circuito integrado, né? Aí ele tem aqui os terminais dele, que seria o primário, e os outros terminais, que seria o secundário, tá? Ele tem aqui um transformador que ele aplica esse ponto central aqui, ó, né? Ele coloca ele vai variando ele, que ele chama de derivação, né? Aí, por exemplo, aqui isso aqui, por exemplo, se eu for aplicar 127 volts, aí eu ligo esse 127 na ponta, ou na ponta A, com 127, ou do meio com a ponta B para 127. Se eu for aplicar 220, pessoal, volts, então as pontas dos fios são diferentes, tá? Essas pontas aqui são diferentes, tá? Então, no transformador que eu mostrei para vocês, aqui ele me mostra, ó. Aqui, por exemplo, ó, esse aqui ele está dizendo para mim o seguinte, ó, se você for ligar, aqui, ó, eu tenho 3 fios aqui, tá? De alimentação. Eu tenho um fio vermelho, um azul e um preto. Azul, nesse aqui, ó, da fonte, tá? Nesse pequenininho aqui, ó. Então, olhando aqui próximo aqui, ele está escrito, ó, a sua ligação das cores aqui vai depender do que você quer, tá? Se eu for ligar em 127, eu uso o preto e azul. Eu não estou vendo o que está lá dentro, tá? O preto e azul. Se eu for ligar em 220, aí é azul e vermelho. Então, essas ligações aqui é que vão representar o conjunto, o número de bobinas do outro lado, tá certo? E eu tenho 3 fios na saída. Preto e laranja para um lado vai me dar mais 15. Preto e para o outro laranja vai me dar o menos 15. Tá certo? Então, tudo vai depender, a sua especificação aí, dos valores de tensão na entrada e os valores de tensão na saída. Então, para os valores comerciais aí, normalmente a gente 127 volts, 220, né? E se não tiver o que eu quero? Aí você tem que mandar fabricar, tá? Aqui tem um transformador que ele separou, né? Que ele chama de derivação para mais de uma carga. Então, ele fez a alimentação no primário e alimentou aqui a carga 2 com E2 e a carga 3 com E3, tá? Transformador com 2 cargas. Tem um outro transformador com 2 cargas que ele consegue mudar a derivação, né? Mudar o número de espiras e aí aplicar uma tensão diferente nesse Z3 aqui. Em solda, em máquina industrial, normalmente tem um ajuste lá que a pessoa vai mudando um potenciômetro, né? Um controle rotativo, e aí ele vai fazendo esse controle aqui, esse ajuste. Tá certo? Com 2 cargas, sendo que o Z3, o objetivo dele aqui é controlar a tensão que está sendo aplicada em Z3. Bom, as aplicações típicas de transformador, tá, pessoal? Baixar ou elevar a tensão, mas não é só isso. Pistola de solda.
usa um princípio, né? A pistola de solda, você dá um tiro lá, ele joga uma tensão muito alta e ele consegue pegar o material lá, a liga da solda e derreter, tá? Você pode ter compensações em baixa tensão, reator de lâmpada usa transformador, né? Então, o transformador ele é usado em uma gama de situações aí, tá? Então, essa maquininha elétrica aqui, na verdade, tem um fiozinho aqui muito fino, e aí, na hora que você liga ele aqui, né, faz a ligação, ele tem um gatilho interno lá que faz aplicar uma tensão elétrica aqui usando o princípio do eletromagnetismo. Essa corrente vai ser uma corrente muito alta e vai descer, vai derreter a ponta lá da solda, tá certo? Então, eu resolvi deixar aqui, mas, para falar a verdade, eu não aprofundei muito aí para ver como é que funciona esse negócio, não. Lá no livro ele explica em detalhe lá como é que funciona isso aí, tá? Mas a rigor é isso. Na hora que aplica a corrente, essa corrente está dentro de um eletroímã, e aí ele vai induzir uma corrente alta lá no outro secundário, essa corrente alta vai fazer derreter a solda, tá certo? Pelo tempo que ele precisar, tá? Então, aqui é o circuito equivalente da pistola de solda, tá? Mas aí vocês têm que dar uma lida lá para ele, no livro, né? Se tiver. O reator, né? Essas lâmpadas aí na casa de muita gente ainda existe. Internamente, tá, pessoal? Ele tem lá uma caixinha e internamente tem um transformador, né? Porque ele precisa de uma certa tensão elétrica aplicada aí para dar aquela reação química que tem um gás aqui dentro para fazer ele, o ligar, na verdade, é esse gás aí ficar, dar a luminosidade que a gente quer, né? A lâmpada fluorescente. Aparência externa, vista interna mostrando o reator. Então, esse reator aqui, ele usa esse princípio aí, tá? Tem um circuito eletrônico aí, e aí ele usa um chaveamento usando o transformador para colocar essa tensão aí no valor desejado, tá? Então, tá aqui o circuito aí do reator, tá? Tem ali a ligação, né? Essa ligação tem uma bobina, e aí ele tem um controle para na hora de dar... Na verdade, esse reator aqui, se não me engano, ele é usado para fazer a ligação inicial da lâmpada, né? Para ela ligar. E aí esse princípio dele é que liga esse gás e esse gás fica ligado, fica aceso, tá? Eu sei que quando esse reator aqui está com problema, vocês já viram isso em residência do interior, a pessoa vai lá e passa a mão na lâmpada, né? Passa a mão na lâmpada assim, e aí ela acende. Aí ele vai fazer esse papel, que é esse reator aí que tá fazendo, tá? Então, aqui é a vista interna dele, né? E aí ele tem internamente, ele tem essa bobina aqui com essa derivação central, é um transformador. Bom, aqui tem um Multisim, tá, pessoal? O Multisim, ele é um software de simulação de circuito elétrico. Se você digitar aí Multisim aí dentro da internet, só que na eletrotécnica, nós vamos trabalhar mais com Multisim. Vamos trabalhar com o CAD-SIMU, porque esse Multisim aí, se eu não me engano, agora ele é pago. Então, você consegue colocar resistência elétrica nele, você consegue colocar capacitor, indutor, tá? Consegue simular circuito para ver corrente, para ver tensão. Aí tem uma versão aí que você consegue baixar ela gratuitamente, tá? Então, eu lembro que eu tinha uma versão antiga que era gratuita, tá? Mas agora ele está pago, então nós não vamos mexer muito com isso, não. Enfim, pessoal, 11h45 agora, terminamos então. Aí eu vou recomendar que vocês façam em casa depois. Na lista 3, o primeiro exercício é sobre transformadores, tá? Então, uma atividade para casa, para cobrir sempre essa hora, essa meia hora aí, nessa atividade assíncrona, aí vocês vão fazer o capítulo sobre transformadores. Está aqui, ó. Capítulo 22. Tá certo, pessoal? Então, 15 minutos aí, né? Mais o tempo que nós usamos aí para o intervalo, mais a meia horinha aí do início para não fazer vocês caírem da cama muito cedo. Então, fica aí a atividade para vocês fazerem em casa aí, no horário que vocês acharem mais prudente. Tranquilo?
Então, por hoje é só, tá? É isso que eu tinha planejado aqui para a aula. Tão logo as gravações estejam disponíveis, eu compartilho com vocês. E vou liberar aqui se vocês quiserem tirar alguma... vou parar o compartilhamento, né? Só um minutinho. Parar. Meu caramba, hein? Enfim, pessoal, se quem não tiver nenhuma dúvida, por hoje é só, tá? Parar a apresentação. E se quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição. Valeu, professor. Tchau, tchau. Beleza? Bom dia. Falou, professor. Bom dia. Beleza? Um abraço para todo mundo. Valeu, aí, pessoal. Qualquer coisa, estamos no WhatsApp também. Pode deixar. Beleza. Falou, professor. Bom Um dia. abraço. Até mais, bom dia.